A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre o risco de transmissão do H5N1, vírus causador da gripe aviária, por meio do consumo de leite fresco. A doença, que inicialmente era conhecida por afetar principalmente aves domésticas e silvestres, tem despertado preocupações devido à capacidade de infectar uma variedade cada vez maior de espécies. Embora a presença do vírus H5N1 tenha sido detectada no leite, ainda não está claro se a doença pode ser transmitida pelo consumo do leite. No entanto, a OMS solicitou que os países permaneçam vigilantes diante da possibilidade de transmissão do vírus de animais para seres humanos. Para falar sobre a gripe aviária e também os riscos, quem vai sanar as nossas dúvidas sobre esse assunto é o Dr. Fábio Bombarda, infectologista da Santa Casa de Araçatuba e professor de medicina da Unisa Salesiano. Professor, muito prazer, é uma honra recebê-lo aqui para falar desse assunto. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu quero começar falando do leite, para que as pessoas também entendam a magnitude onde estamos. Os Estados Unidos estavam investigando esses casos, mas ali o que nós temos de informação até esse momento é justamente aquele leite que não passou por nenhum processo. É justamente aquele que é retirado da vaca e aquele consumo, ele poderia ser feito de uma maneira imediata. Ali é que é apontado esse risco, onde a localização do vírus foi feita? Então, uma coisa importante da gente lembrar. A questão dos vírus do tipo influenza, principalmente influenza A, eles são conhecidos velhos da gente, desde a década de 60. Nós já conhecemos os vírus que contaminam não só os homens, mas os animais. Nós temos vírus específicos para as aves, para os bovinos, para os suínos e, eventualmente, esses vírus que são especializados nestes animais, em infectar as células desses animais, podem determinar infecção em outros animais, por exemplo, como os seres humanos. Esta contaminação, ela costuma ser eventual pela presença do vírus em quantidade significativa naquele que entrou em contato. Então, nós temos aí evidências, né, de uma contaminação relacionada ao leite, né, ou a presença ali dessa infecção nos bovinos. Tá? Então, é uma situação pontual, é uma ocasião em que aconteceu, eventualmente como acontece, infecções de vírus que são específicos de um animal em outro. Doutor, a gente está falando aqui do leite, mas quando a gente fala aqui de gripe aviária, das aves, muito se falava, dá para consumir ovo, depois, agora falando no caso das vacas, há um risco em consumir carne, o que o consumidor deve ficar atento? Bem, a atenção deve ser focada, né? A contaminação, veja bem, um vírus influenza que acomete as aves, por exemplo, esse vírus ele é específico para as aves. Como que o homem vai se contaminar? Isso acontece em geral com os criadores das aves que entram em contato com as aves contaminadas, ou aquelas pessoas que tentam resgatar aves doentes na praia e acabam se contaminando. Não é habitual. Através da carne, do leite, dos ovos, quando bem passado, quando bem produzido dentro da cozinha, não se alimentar, por exemplo, de carne crua, de leite cru, existe uma segurança muito grande. Nós não temos casos de contaminação através da carne, através dos ovos, principalmente porque nós não temos o hábito de consumi-los cru. Né? Então, é importante dizer que essa contaminação, quando acontece nos últimos 20 anos, geralmente se associa a criadores, às pessoas que têm um contato muito grande com o vírus. E são contaminações pontuais. A gente não precisa ficar preocupado até o momento, com o que nós temos, né, até o momento, com o consumo de carne, de ovos ou de leite. Tá? O risco praticamente inexiste se você consome produtos que não são crus. Doutor, quando a gente olha o que foi divulgado até agora, eu vi algumas entrevistas de alguns especialistas falando sobre esse assunto, dizendo que o que é surpreendente e o nível de preocupação é mais alto devido à gama de hospedeiros.
Quando nós olhamos para isso, essa possibilidade de mutação e dessa contaminação pelos humanos é um fator realmente muito significativo e essa é a razão de tamanha preocupação? Sim. Assim, nós temos duas situações em que os seres humanos são contaminados por esses vírus dos animais. Primeiro, pelo contato frequente, direto, com os animais contaminados. Apesar dos vírus não serem específicos para as nossas células, quando nós entramos em contato persistente, podemos adoecer. Porém, esses vírus têm um grande potencial de mutação. Se houver uma mutação que adapte esses vírus ao nosso organismo, aí nós temos um grande problema, porque aí nós passamos a nos contaminar com o vírus, né, que passa a transmitir de pessoa para pessoa. Então, o grande problema é que se houver mutações, e os vírus do grupo influenza sofrem muitas mutações, se houver uma mutação que adapte este vírus à infecção em seres humanos, realmente nós teremos problemas, pois nós teremos um novo vírus, né, que nós não temos muito contato, infectando as pessoas. Então, o grande medo, justamente, não é nem o contato em si, né, porque veja que os casos são pontuais. Nós temos aí menos de 900 casos no mundo inteiro descritos desde 2003. São casos geralmente pontuais. Mas se esses vírus se adaptarem e passarem a conseguir infectar as células humanas, então aí realmente uma grande preocupação. Nós temos um vírus em que nós não temos contato e que nos casos que antecederam, quando a gente revisa os casos que a OMS descreve aí desde 2003, a mortalidade em seres humanos costuma ser bem alta, né? Porém, há de se lembrar que são vírus que potencialmente, né, nós temos uma criação de vacinas aí com uma certa agilidade, né? São vírus passíveis de serem contidos aí com os programas de imunização, assim como também nós temos medicamentos específicos para os vírus da influenza do grupo A. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite. Até mais. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.